Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei, gente, eu tô sumida por aqui, mas não é por falta de vontade, é por falta de tempo mesmo, tá? Vocês vão ouvir os passarinhos no fundo, mas não tem muito o que fazer. Já tentei pôr o microfone, mas o som aparece do mesmo jeito, tá? Enfim, gente, eu fiquei sumida, como sempre, não é uma desculpa que eu dou aqui sempre, mas eu não tenho tempo mesmo, então sempre quando eu tenho um tempinho, eu venho gravar aqui pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou estar relatando o meu parto, que eu fiz uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou estar deixando aqui embaixo, tá? Pra vocês estarem indo lá me seguir. Eu posto muita coisa legal, muita coisa do canal, ideias de vídeo, eu posto tudo por lá, tá bom? Então eu fiz uma caixinha de pergunta e muita gente votou no relato de parto, tá? Lembrando que eu tenho 2 filhos, então vão ser 2 vídeos, porque senão vai ficar muito longo e nos 2 eu tenho muita história pra contar que, tipo, só escutando muita gente não vai acreditar. Então vamos logo lá pra esse relato. Começando, gente, que se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem um like e se inscrever aqui no canal, que me ajuda muito a estar trazendo mais conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, em 2016, eu e o Márcio sentamos e conversamos que era hora de dar um passo, que era ter um filho. Então eu tomava anticoncepcional há 5 anos já. Nessa época eu tinha 19 anos e eu já tomava há 5 anos por causa do meu fluxo, né, que era muito intenso e eu passava mal. Então eu acabei começando a tomar o anticoncepcional bem novinha, tá? E aí eu resolvi parar, né? Eu parei, porém eu procurei um médico, né, um ginecologista. E essa ginecologista me pediu alguns exames, tudo. Eu falei assim, vamos fazer tudo certinho. Então eu fiz um exame chamado Papa Nicolau e nesse exame veio uma alteração. Então a enfermeira aqui do meu postinho disse que eu precisava fazer um exame mais, como posso dizer, mais intenso, sabe, mais intensivo para descobrir o que era e tal. E aí eu fui encaminhada para Rio Preto, né? Isso eu fiz o exame, eu parei de tomar meu anticoncepcional em junho de 2016. Em agosto saiu o resultado do Papa Nicolau e eu já comecei a correr atrás, né? Vamos por datas. Aí fui encaminhada para Rio Preto, fiz todos os exames e aí eu precisava fazer uma colonoscopia, né? Que é um exame mais intenso do que o Papa Nicolau. E aí a médica perguntou para mim se teria a possibilidade de eu estar grávida e eu falei que sim, porque eu era uma tentante, né? Desde junho daquele ano eu tava tentando engravidar. Porém, todo mês, gente, eu fazia um exame, eu me decepcionava. E aí eu acreditei, né, que era por causa do problema que eu tinha. E até aí tudo bem. Então o hospital me pediu um beta-HCG, né, que é o exame que descobre se está grávida ou não. Porém, eu já tinha feito esse exame aqui em Poti 3 vezes. Eu fiz 3 exames aqui em Poti, fiz um no HB e fiz um de farmácia, né? E aí todos deram negativo, lá no HB não foi diferente, deu negativo. Então eu colhi a colonoscopia, eu fiz uma biópsia do meu colo de útero e aí constatou que eu tinha um mioma de grau 1, né? E a médica falou pra mim, né, que eu não iria poder engravidar, se eu engravidasse teria riscos, né? E aí aquilo me desanimou. Porém, eu não voltei a tomar meu remédio. Eu continuei, não vou falar pra vocês tentando, mas eu não voltei a tomar, né? E nisso, o meu ciclo menstrual não tava tão regulado, vamos dizer assim. Porém, com o passar dos meses, depois que eu parei de tomar o meu remédio, ele voltou a sincronizar certinho, os 7 dias. Aí em setembro eu comecei a passar mal. Comecei a passar muito. Gente, foi tudo muito rápido, tá? Isso tudo aconteceu em agosto. Colhi o exame, fiz a biópsia, tudo em agosto. Em setembro eu comecei a passar mal.
Comecei a passar muito mal, gente. Eu vomitava tudo que eu comia, e aí todo mundo falava que eu tava grávida, e eu trabalhava no restaurante do meu pai nessa época. E eu não conseguia sentir o cheiro da comida dele. E eu vomitava muito, gente, eu passei muito mal. Muito mal mesmo. E até então, passou setembro, passou outubro, e aí em novembro, eu falei assim, quer saber? Eu não aguento mais. Falei assim, tem alguma coisa de errado comigo, porque não é possível, né? Gente, não, minto. Em setembro eu fiz a colonoscopia e colhi a biópsia. Foi em setembro, porque eu já estava grávida. Foi isso mesmo. Aí meu tio falou, meu tio morava comigo, ele chegou do serviço e falou assim, lá, vamos lá fazer um exame que o tio vai pagar. E eu fui, gente, fui confiante, fui cedinho, à tarde fui buscar o exame, gente, eu estava grávida. Eu estava grávida e eu chorava, eu entrei em desespero. E eu liguei pro Márcio chorando, falando pra ele que eu tava grávida. E eu tava com aquilo que a médica falou pra mim, né? Que tinha risco do meu filho nascer com alguma coisa e tal. Mas deu tudo certo. Em novembro, marquei a ultra, né? Que faz por baixo, a ultrassom. Fiz, aí o médico falou assim, pensei comigo, gente, pô, um mês, né, que eu ainda não entendia direito esse negócio de semanas. Falei, não, né, vai ser um mês ali no máximo. Gente, eu estava grávida de 14 semanas. Pois é, eu estava grávida de mais de 3 meses. Então todos os exames que eu fiz, a maioria deles eu acho que foi de sangue, chegou a ser 2 e de farmácia 2 também. Os 4 exames deu negativo, inclusive o que eu fiz lá em Rio Preto, e eu já estava grávida. Então eu colhi biópsia, eu fiz a colonoscopia, tudo grávida. Então eu falo que foi Deus, gente, na minha vida que me guiou, olhou por mim e pelo meu filho. Aí beleza, falei o quê? Falei 14 semanas, e ele falou assim, 14 semanas, que dá mais de 3 meses, 3 meses e 2 semanas. Falei, meu Deus do céu. Aí voltei em Rio Preto, conversei com a médica, falei, olha, estou vindo aqui pra falar pra senhora que eu estou grávida. Aí ela riu, falou assim que não era o indicado, mas já que aconteceu, a gente ia seguir com a gestação, e depois de 6 meses que o meu filho tivesse nascido, a gente retornaria com o tratamento. Então aí eu fiz tudo certinho, assim, foi uma gravidez maravilhosa, uma gestação super tranquila, gente, assim, se eu falar pra vocês, deu 3 meses certinho, cortou meus enjoos, cortou tudo, não passei mais mal, nada. Aí foi tudo maravilhoso, minha gestação. Não sentia nada, não sentia dor, nada. Ajeitei tudo. Aí, como eu falei, acho que foi no vídeo anterior que eu contei da minha sorte, eu tive muitos empregos e no emprego que eu tava quando eu tava gestante, era o emprego no sítio com meu irmão, enchendo saquinho de adubo no sol. Era esse o meu serviço que eu tinha. E, gente, eu não sentia nada. Eu ficava agachada a tarde inteira, o dia inteiro, no sol. E foi, assim, uma gravidez incrível. E aí, com 22 semanas, o meu irmão, gêmeo comigo, me deu um ultrassom de presente. Porque aqui a gente tem direito a 3 ultrassom, né, pelo SUS. Acho que a primeira 3 ultrassom só. E na segunda ultrassom, não deu pra ver o que é, porque ele fechou as pernas. E aí eu tinha certeza, gente, que era um menino. Eu nunca, nem cheguei, eu escolhi sim nome de menina, mas eu era convicta que era um menino. E aí assim foi, a gente fez ultrassom, realmente era um menino e veio o Wendel. Hoje ele tá já com 8 anos, gente. E aí tava a data prevista do parto dele, era dia 19 de junho de 2017. Só que o médico sempre falou pra mim
que é o Dr. Volpe, aqui de Poti. Ele é maravilhoso, inclusive ele que fez o meu parto e do meu irmão. E ele falou pra mim, ó, você não vai chegar. E gente, eu morria de medo de passar das 40 semanas. Isso pra mim era impossível. E ele falou pra mim, calma, se com 40 semanas você não tiver dado a luz, você vem aqui que eu te encaminho pro Hospital da Criança, que é onde você vai ter o seu bebê. E aí foi passando os dias, toda terça-feira eu tinha consulta com ele. Quando a gente entra depois das 36 semanas, a gente começa a ter consulta semanal, né? Quem já é mãe sabe. E aí toda semana eu ia e ele reforçava pra mim que eu não chegaria nas 40 semanas, que o meu bebê ia nascer antes. Eu tinha tudo pra ter um parto normal e era o que eu queria, né? Eu nunca cogitei a possibilidade de ter uma cesárea. Porém, com 30 eu fazia semanas na terça-feira. Toda terça-feira eu completava semanas. Então, quando eu completei 39 semanas, eu tinha consulta, fui na consulta, ele fez o toque, ele falou, olha, eu não vou falar até semana que vem, porque eu não vou te ver na semana que vem, porque o seu bebê vai nascer entre sábado e domingo. Eu olhei assim pra ele e falei, gente, sábado e domingo? Se eu tô de 39 semanas ainda eu não sinto nada, gente, eu não sentia nada. E eu andava assim todo dia. Aí engordei só 8 quilos na gestação dele, porém quando eu tive ele eu emagreci 10. 10 quilos em uma semana. E aí foi passando os dias. Domingo, 3 horas da manhã, eu acordei com uma dor insuportável. Insuportável, assim, que vinha das costas pra barriga. E eu não sabia que dor era aquela, porque eu não tinha ideia de como era uma dor de parto. Aí me falaram que era bom tomar banho. Então peguei uma cadeira de plástico, levei pro chuveiro. Fiquei mais de 1h30 sentada debaixo do chuveiro com água quente caindo nas minhas costas e a dor não aliviava. Quando foi umas 5 horas da manhã, eu chamei o Márcio. Falei, amor, pelo amor de Deus, chama uma ambulância e me leva pro hospital. Falei, porque eu tô passando mal. Assim, eu não sentia pressão, sabe, de quando o bebê quer sair. Eu não sentia nada, eu sentia muita dor, que depois eu descobri que eram contrações. Cheguei no hospital, era um médico meia boca, né, que não tinha acabado o plantão dele ainda, mal-humorado. Ele pegou, fez o toque, disse que eu tava com 1 centímetro só de dilatação, que se ele me mandasse pra Rio Preto, o hospital me mandaria de volta. Eu falei assim, eu não tô pedindo pro senhor me encaminhar pra Rio Preto, eu estou pedindo pro senhor me dar alguma medicação pra dor. Aí ele pegou, fez o cardiotoco, que é aquele exame da faixa que coloca em cima da barriga. E aí lá mostrou que eu tava de contrações de 15 em 15 minutos, né? Ainda não era o tempo pra poder entrar em trabalho de parto. Então ele me encaminhou pra casa e a gente, todo domingo, a gente ia almoçar no sítio do vô do Márcio, todo domingo. Chegou lá, gente, eu comecei a vomitar de dor. De tanta dor que eu senti, eu comecei a passar muito mal, muito mal. E eu falei que eu não tava aguentando mais. Eu segurava assim na cadeira e eu falava, gente, essa criança quer nascer. Ele vai nascer aqui, se ninguém fazer nada. Aí minha sogra ligou pra uma amiga dela, que trabalhava em Rio Preto, não no HCM, no hospital de base. E aí ele falou, ó, faz o seguinte, traz ela e fala que você estava aqui em Rio Preto, porque senão ela não vai conseguir atendimento. Só que aí, o gracioso do meu marido, ele queria almoçar primeiro. Gente, eu esperei todo mundo almoçar, a família inteira. Aí meu sogro, Márcio e minha sogra me levou pra Rio Preto. Eu já andava, gente, com as malas dentro do carro. Vocês não têm noção, as malas ficavam dentro do carro. Aí chegou lá, falaram que não podia me atender, porque eu não era de Rio Preto. Aí meu sogro deu o maior barraco, falou assim que a gente estava almoçando na casa de uma tia. Como assim eles iam me negar atendimento se eu tava passando mal? Aí por fim me atenderam e viram que eu estava com 7 centímetros de dilatação. E aí já me internaram, perguntaram o tipo de parto. Mentira, que em 2020 a mulher não tinha ainda a escolha do parto cesárea.
Então a médica já tinha me falado que ia me preparar para um parto normal, porque eu tinha tudo para ter um parto normal. Falei, tudo bem, então é um parto normal que eu quero. E fui, gente. Me trataram muito bem, né? Eu já tava internada, o Márcio ficou lá comigo, caminhando de uma ponta de um corredor à outra. Depois eu sentei naquelas bolas, né? Aí quando eu tava com 9 centímetros de dilatação, estouraram a minha bolsa. E aí viram que tinha mecônio, né? Que é o cocôzinho que o bebê faz. E aí colocaram aquele aparelhinho, né, de escutar os batimentos. E viram que os batimentos do Wendel estavam fracos. Pois é, tipo, geralmente é normal de 140 a 160, né? O dele tava 100. Então ele tava entrando em sofrimento fetal por causa que ele tava engolindo a água. Nisso a médica já chamou o cirurgião, falou que seria um parto cesárea de emergência. Aquilo já me deu um desespero. Eu comecei a passar mal, quase desmaiei. E por fim eu entrei para cesárea de emergência às 6h30, 6h20 da tarde. Gente, eu cismava que tinha acontecido alguma coisa com meu bebê. E eu chorava. E eu tava sozinha na sala, porque o Márcio não pode ver aquilo vermelho, né? Que vocês sabem do que eu tô falando. E aí, por fim, eu fiquei sozinha na sala. E a médica falando que tava tudo bem, que eu não precisava me preocupar. Só que eles ficam com aquele aparelhinho, né, na barriga. E eu parei de escutar, gente, o coração do menino. Nossa, pra quê? Tiveram que me pôr no oxigênio, que eu não sei quem que é primeiro, eu ou o menino. Aí me colocaram no oxigênio, eu passei muito mal. E eu não escutava o coração, e eu chorava. E a médica olhou pra mim e falou assim: calma, mãe, você não vai escutar o coração dele porque ele já tá aqui fora. Aí nisso eu escutei ele chorar. E aí eu chorava mais ainda. De desespero, de alegria, de emoção. Aí já veio, já colocou ele em cima de mim. E a médica ainda olhou pra mim e falou assim: mãe, ainda bem que você não teve ele parto normal, porque ele nasceu com 3,830 kg e 50 centímetros. Gente, ele era um bebezão. Coisa mais linda do mundo. Ele era lindo. Aí pôs aqui, foi tudo bem. A cesárea foi um sucesso. E não senti dor pós-parto, porém um ponto do lado esquerdo inflamou. Mas eu cuidei no postinho, tudo certinho, mas eu nunca tive nenhum problema. A linha do corte ficou imperceptível, tipo, não dá pra ver, foi um trabalho maravilhoso. E o Wendel veio ao mundo às 7h03 da noite, do dia 18 de junho de 2017, 4 dias depois do meu aniversário. E assim, foi tudo no susto, né? Mas ele chegou esbanjando saúde, com muito amor. E deu tudo certo, graças a Deus. Mãe. E esse daqui, gente, é o Wendel. Salve, gente, sou filho da Marcela. É o meu primogênito. Um grude. E esse bebezão que hoje já tem 8 anos, né, filho? Sim. Ele quer ser youtuber também, gente. Ele tem até um canal no YouTube. Eu vou deixar aqui pra vocês O link da descrição. Ah, ele sempre quis falar, tá, gente? Abaixa, senão não vai aparecer você lá na câmera. Abaixa. Ah, isso. Link na descrição. Aí tem que pedir o like. E pra se inscrever no canal, né? E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês estavam me pedindo demais um relato de parto. Assim, o parto em si não teve muita coisa. Foi mais a história antes desse parto, né? A descoberta da gravidez, os problemas que eu tive. E vocês vão ver que no próximo vídeo que uma gravidez não é igual a outra de forma alguma. Porque tudo que eu não passei na gravidez do Wendel, eu passei na do Castiel e vocês vão ver. Então é isso, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal pra estar me ajudando, por favor. E é isso. Até o próximo vídeo.